Oi, Exec no Brasil, tudo bom? Meu nome é Maria Carolina, eu sou a Trail Network de B2C 19.2 e também VP B2C da Exec no ABC. Eu venho falar para vocês um pouquinho sobre como que o B2C consegue ser mais participativo na mensurável de Realize e como que consegue dar uma força para a CX impulsionar essa mensurável. Então, basicamente, nosso vídeo de hoje é sobre atração em Realize. Começando com uma burning question muito interessante. Hoje atraímos pessoas que querem fechar o intercâmbio ou que querem fazer o intercâmbio. E aí, por que essa diferenciação? Hoje a gente se importa em atrair pessoas que têm certa idade, estão em certo curso, curtem certas páginas, fazem certa faculdade, têm certos gostos, têm certa vida. E o quanto que hoje a gente se importa em atrair pessoas que têm certa disponibilidade. E aí, por certa disponibilidade, o que eu quero dizer é o quanto que hoje a gente tem o ideal de que o nosso lead precisa ter de disponibilidade de viagem. Então, meu lead ideal é um lead que vai viajar no mínimo daqui 6 meses, ou no mínimo daqui 1 ano, ou no máximo daqui 1 ano, ou no máximo daqui 6 meses. Então, quanto que hoje a gente traça essa limitante de disponibilidade de estar realizando o intercâmbio dele para nossa atração. E aí a gente volta para essa questão do burning question, que é, hoje a gente atrai pessoas que querem fechar um intercâmbio, então o perfil de lead que a gente tem, de lead ideal nosso, é uma pessoa que fecharia o intercâmbio ou é uma pessoa que faria o intercâmbio? E tá tudo bem se for fechar um intercâmbio, porque a mensurável de Realize está sendo mais puxada agora, e o intuito desse vídeo é exatamente o que podemos fazer sobre isso. Então, como é que a gente pode atrair mais pessoas que se interessem por fazer intercâmbios? E aí, o primeiro ponto interessante é analisar o perfil não só de leads que mais convertem em approved, mas também de leads que mais convertem em realize. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ter o perfil que mais converte em approved para vocês é empatado. Ele é tanto pessoas que estão no primeiro ano da faculdade, quanto pessoas que estão no último ano da faculdade. Mas aí você vai analisar o perfil de quem mais realiza e você descobre que mais pessoas que estão no primeiro ano da faculdade realizam, e aí um exemplo besta, porque elas têm mais disponibilidade, porque elas ainda não trabalham, do que pessoas que, por exemplo, estão no último ano, porque elas ainda têm TCC e acabam prorrogando mais o intercâmbio e não realizando ele. Isso é um exemplo de algo que vocês podem tirar desse tipo de análise, e é muito interessante porque é uma análise que a gente não vem fazendo. Então, entender quem são as pessoas que hoje mais convertem em realizes é uma forma da gente entender quem é que está realizando, qual é o consumidor que está realizando nossos intercâmbios. Fazer uma atração de vagas específicas é uma forma boa de você já, pelo menos o seu consumidor já ter um contato com a data que ele pode acabar viajando já na atração, enquanto que às vezes ele vai parar em CX, e aí a CX às vezes pergunta, quando você quer viajar? Quando você tem disponibilidade de viajar? E aí muitas vezes a pessoa vai falar, ué, eu tenho disponibilidade para viajar daqui a 1 ano. Não, a pessoa precisa se interessar às vezes pela vaga e já ver que aquela vaga tem uma data específica para começar e o quanto que ela consegue se moldar àquela data específica daquela vaga específica. Então, atrações com vagas específicas são uma forma da gente estar puxando um pouquinho mais a atenção para o Realize. Atrações que mencionem um período. Então, já pensou no que fazer nas suas férias de dezembro, de janeiro? Está com julho livre? Vaga interessante para maio? Já pensou em impactar o mundo no mês de maio? Utilizar de uma data de Realize na hora que você estiver fazendo a atração, mencionando um período mesmo, é uma forma da pessoa também já entrar no flow um pouquinho mais ciente de que, opa, sim, sei lá, não pensei o que fazer nas minhas férias de dezembro e janeiro, estou interessada em saber um pouquinho mais sobre o que eu posso fazer, vou me inscrever. Ela já vem com uma data um pouco mais de tipo, um range de data um pouco mais limitado. Você também pode auxiliar a CX a tornar a data do Realize um gatilho de escassez no discurso de vendas. E aí o que eu quero dizer com isso um exemplo, todo mundo quer viajar em férias de dezembro, então as vagas estão acabando, a gente não vai mais ter vagas com a data de dezembro na Argentina para fazer esse projeto específico, então seria interessante que você já fechasse agora. Então que a gente utilize a data do Realize também como um gatilho de escassez e como uma série de gatilhos que ela pode estar inserida dentro do discurso de vendas. É muito sobre enxergar o Realize, a data do Realize, o Realize um pouco antecipado, como algo a favor da nossa atração e não como algo contra. E aí, por fim, é muito sobre também explicar a importância de um Realize que não seja muito distante ao consumidor e reforçar que CX utiliza esse discurso. E aí, pelo que eu quero dizer,
Hoje, tanto dentro de GV quanto dentro de GE, a gente trabalha com o stakeholder que ele é um pouco instável. Então, normalmente as ONGs elas trabalham em um sistema de escassez financeira, assim como as startups de GE, porque são startups que estão naquele momento de ou deslanchar ou também que elas podem acabar por falir. Então, quanto que você fechar um intercâmbio para uma stakeholder que é instável a um longo prazo, não pode acabar sendo danoso para o próprio stakeholder, ou o quanto que você não pode utilizar isso como um discurso de stakeholders instáveis precisam de intercâmbios que sejam feitos antecipadamente. E o quanto que você também não pode usar dentro de GT, as datas costumam ser bem claras e costumam ser bem antes. Poucas vagas existem dentro de GT com Realize para daqui 1 ano. Às vezes existem vagas com Realize para daqui 6 meses, mas também são poucas. Então, dentro de GT, esse já é um discurso muito claro. O quanto que a gente não pode clarificar ele um pouco para dentro de GE e GV, ao invés de simplesmente falar, não, tudo bem, fecha daqui para uma vaga para daqui 6 anos e tá tudo tranquilo. E aí é muito importante que, não tenha medo. É algo novo em todo exec no Brasil, então aproveite isso para explorar no seu escritório formas de alavancar mensurável. Tudo que eu dei aqui foram sugestões de como vocês já podem começar a fazer esse trabalho, mas também é algo que vai depender muito do que vocês, dentro do escritório de vocês, conseguem estruturar com o B2C e CX para trazer essa mensurável muito mais presente durante as etapas anteriores ao flow, do que a realização da pessoa de fato no intercâmbio. Então, não tenha medo de explorar, não tenha medo de criar coisas novas, não tenha medo de explorar o discurso. Às vezes a gente tem um pouco de medo de, vou limitar aqui uma data e aí, putz, vai vir menos pessoas, vão ser atraídas menos pessoas. Não tenha medo de explorar. Às vezes é o contrário. Às vezes, se a gente limita uma data, vem menos pessoas, mas vão vir pessoas que são muito mais alinhadas para viajar no período que a gente quer, na vaga que a gente quer. Então, explore essa nova mensurável, porque ela pode ter frutos muito interessantes para dentro do escritório de vocês. E um alerta muito grande, que é, se o lead que você atrai, ele é um lead ótimo em dar approved, mas ele não realiza, a gente também está fazendo algo errado, sabe? Então, como B2C, a gente também precisa ter essa carga de responsabilidade de, o quanto que a gente já não consegue, desde a atração, estar batendo na tecla de que essa pessoa vai ter uma experiência muito foda, de que essa pessoa vai realizar, de que a gente está falando de intercâmbios de fato, e para facilitar também o trabalho de CX ao longo da experiência com esse EP, ao longo do flow que esse EP vai passar. Então, analisem se os leads que vocês estão trazendo são leads que querem realizar ou que eles são leads muito bons de dar approved, mas que depois eles não estão assim tão na vibes de viajar. Show? E aí, qualquer dúvida pode me chamar. Meu telefone está aqui, meu e-mail está aqui. E eu espero que tenha auxiliado vocês a desmistificar um pouquinho de como que a gente pode trabalhar dentro dessa mensurável. Show? Boa noite, gente!